Em Hong Kong, o agente especial Lin está dirigindo enquanto fala com o médico da sua filha, que explica que a leucemia dela a deixou em estado crítico e talvez ela não sobreviva ao procedimento de hoje à noite. Lin promete que chegará logo e acelera, desviando dos carros como um louco e até subindo na calçada para evitar o trânsito. Logo, ele recebe uma ligação da agente Susan sobre um problema com a proteção de testemunhas. O Dr. James é um geneticista que recentemente desertou após 5 anos trabalhando com um traficante de armas em pesquisas sobre armas bioquímicas. Aparentemente ele matou todos no laboratório, incluindo o traficante. E agora James está escondido com um coração mecânico muito poderoso. Alguém vazou sua localização. Então ele precisa ser transferido para uma base militar. Lin quer dizer não, mas é uma questão de segurança nacional. Então ele dá meia volta e vai para a missão, em vez de ver sua filha morrendo. Enquanto isso, James recebe uma injeção e começa a alucinar. Ele mal responde quando os agentes chegam para movê-lo e levar o coração. A equipe se esconde ao redor dos prédios para ficar segura, mas quando voltam para os veículos, o caminhão deles explode de repente. Enquanto todos se protegem, um pequeno robô se move no chão e alcança outro carro, fazendo-o explodir também. Logo alguém começa a atirar e os agentes são mortos um por um. O inimigo parece ser um esquadrão de soldados com armaduras negras liderados por Andre, que tenta atirar em James, mas Lin o puxa a tempo. A troca de tiros continua, com os agentes tentando revidar, mas as armaduras dos inimigos são muito fortes. Logo Andre atira em mais um carro, deixando os agentes sem cobertura. Lin é baleado no ombro, mas ele diz para Susan levar James enquanto ele fica para lutar. Outro agente lança uma granada de luz para distrair e Lin aproveita para salvar um colega. Mas quando chegam do outro lado, o cara acaba sendo baleado de qualquer forma. Os membros restantes da equipe tentam fugir com James, mas André bloqueia o caminho com mais uma explosão. O agente que carrega o coração é baleado na perna e o grupo perde o coração. Lin continua atirando e quando o grupo tenta correr, André explode outro caminhão, jogando todos para trás. Depois Lin atira uma rede especial em um inimigo e outro agente tenta pular em cima dele, mas o inimigo atira e derruba o agente. Os agentes e os soldados começam a lutar corpo a corpo e Lin tenta pará-los, mas é baleado antes de Andre causar uma última explosão, que encerra a luta a seu favor. Logo depois, Andre atira nos guardas que estavam movendo James e Susan decide lutar contra ele com uma faca, mostrando habilidades incríveis de artes marciais enquanto James tenta alcançar o container. Infelizmente, Andre vence Susan e a estrangula antes de jogá-la contra a parede, fazendo-a desmaiar. Quando Andre se aproxima de James para perguntar pelo container, Lin aparece em um carro e bate em Andre, prendendo-o contra um tanque de óleo. Infelizmente, Andre ainda está vivo e começa a empurrar o carro, até levantando-o enquanto Lin continua atirando nele. Como as balas não fazem nada, Lin atira no tanque de óleo, causando uma enorme explosão que derruba os dois. Lin cospe sangue enquanto pensa na sua filha, que agora está morrendo no hospital. Ele desmaia e James atende a ligação do médico. 13 anos depois, na Austrália, o escritor Rick lança um livro chamado Bleeding Steel sobre um fuzileiro americano que recebeu um coração mecânico e sangue que carrega memórias antigas. À noite, uma mulher aparece no prédio de Rick e os seguranças se comportam de forma imprópria antes de deixá-la passar. A mulher oferece um show para Rick, enquanto aos poucos o faz beber álcool misturado com um sedativo. Quando ele adormece, a mulher revela ser Lisen disfarçado. Ele é um hacker que veio para obter informações do computador de Rick. Ao mesmo tempo, os homens de Andre aparecem, liderados pelo general, que ataca imediatamente os seguranças. Um deles é morto rapidamente, mas o outro corre escada acima enquanto o general o persegue e o mata com uma faca, bem na porta do quarto de Rick. Lisen ouve o barulho e corre para se esconder. Quando o general entra no quarto, ela esfaqueia Rick para acordá-lo e exige saber de onde ele tirou a inspiração para o livro. A princípio, Rick se recusa a contar, então ela eletrocuta a cabeça dele enquanto um soldado procura no cofre. Quando a equipe vê uma banheira cheia de água, um guerreiro mascarado invade pela janela. Ele joga um soldado na mesa e derruba outro com um pequeno explosivo antes de se esconder atrás de uma cadeira engraçada enquanto o general atira nele.
Então ele joga a cadeira nela, mas o general chuta a cadeira e o ataca diretamente. Eles lutam pela arma e acabam atirando em um soldado que estava se recuperando. Depois de muita luta, o misterioso guerreiro vence o general e a nocauteia. Depois o homem mascarado interroga Rick, que admite ter roubado a história e que os arquivos originais estão em seu laptop. De repente o general acorda e ataca de novo, matando Rick quando o homem mascarado desvia da lâmina dela. Ele luta com ela usando o laptop como escudo. E depois de trocar alguns golpes, o homem coloca um explosivo no computador antes de entregá-lo para ela. O general percebe e joga o laptop no teto, destruindo as luzes. Quando ela se vira, percebe que o homem desapareceu e ouve as sirenes da polícia. Então o general foge pulando pela janela e caindo em cima de um carro. No apartamento, Lee Sen sai da banheira onde estava escondido. Ele pega seu pendrive do computador, rouba algumas coisas do cofre e recolhe peças do laptop quebrado antes de fugir pela porta dos fundos. Ao mesmo tempo, o homem mascarado volta para sua casa e revela ser Lin. Enquanto ele cuida de seus ferimentos, ouve no noticiário que a polícia acredita que Rick foi morto durante um assalto. Eles têm imagens de segurança do Lee Sen saindo do prédio, então ele é o principal suspeito. No dia seguinte, o general traz imagens hackeadas para Andre, que usa um software e descobre que o homem mascarado era Lin. O general também rastreou as compras do disfarce de Lee Sen. Enquanto isso, Lee Sen conserta as peças quebradas do computador de Rick e descobre vários arquivos sobre uma jovem estudante chamada Nancy, que cresceu em um orfanato. Nesse momento, o general e seus homens invadem o endereço que encontraram, mas o disfarce está lá como uma piada e Lee Sen está assistindo tudo por uma câmera de segurança. Quando o general vai embora, é vista por outra câmera, desta vez colocada por Lin. Momentos depois, Lee Sen secretamente se infiltra na faculdade local para observar Nancy de longe. Lin também está lá fingindo ser um funcionário da cafeteria. Quando Nancy esbarra acidentalmente em uma cadeira, uma garota sentada ali a insulta com palavras racistas. Nancy dá um soco no rosto dela e começa uma briga, enquanto os outros estudantes começam a gravar com seus celulares. Lin e Lee Sen acabam ajudando, separando as meninas e impedindo uma mesa de cair, até que finalmente chega um segurança. Nancy se afasta imediatamente e percebe que um ferimento na mão está se curando rapidamente. Lee Sen a segue e tenta fazer amizade, mas ela o ignora. Naquela noite, Nancy tem pesadelos aterrorizantes com Andre e um experimento estranho. Sua colega de quarto a acorda para confortá-la, mas também lembra que isso está acontecendo todas as noites e nenhuma das duas consegue dormir, então ela deveria procurar ajuda. No dia seguinte, Nancy vai a um bairro sombrio para ver sua espiritualista, explicando que seus pesadelos parecem muito reais. Enquanto a espiritualista a prepara para uma sessão, seu assistente grava tudo secretamente. Usando um cristal, a espiritualista coloca Nancy para dormir. Quando os pesadelos começam, Nancy vê James experimentando em um lagarto que consegue regenerar sua cauda. Andre está em uma maca e os médicos dizem que ele continua rejeitando órgãos. Então James considera desistir dele. Um André furioso começa a matar todos os médicos. E na vida real, Nancy começa a ter dificuldade para respirar enquanto entra em pânico. As luzes na sala piscam e a espiritualista espeta seu peito com uma agulha, fazendo-a acordar. Assim que Nancy se acalma, as luzes também se estabilizam. A espiritualista diz que há outra alma dentro dela e lhe dá um folheto sobre um hipnotista que pode ajudá-la. Depois que Nancy sai, a espiritualista conta ao assistente que Rick deve ter sido morto por causa das fitas que ela vendeu para ele. Ao sair, Nancy é cercada por um grupo de caras sinistros que não aceitam um não como resposta. Ela chuta um deles na virilha e sai correndo, fazendo os outros começarem a persegui-la e eventualmente a encurralarem no ponto de encontro da gangue. De repente, Lee Sen acerta a cabeça de um dos caras com um taco, nocauteando-o, e o restante da gangue volta sua atenção para ele. Uma briga cheia de atrapalhadas começa e as calças de Lee Sen pegam fogo, caindo quando ele tira o cinto para usá-lo como arma. Nancy pega uma lata de tinta e espirra nos olhos dos caras para distraí-los enquanto puxa Lee Sen para longe. Eles correm por um prédio e quando a gangue
Yang tenta segui-los, eles saem e trancam a porta atrás deles. Mais uma vez, Nancy ignora a tentativa de amizade de Lee Sen e vai embora de táxi. Mas Lee Sen revela que roubou o folheto dela. No dia seguinte, Nancy visita a Sydney Opera House e tenta ver o hipnotista, mas os guardas não a deixam passar. De repente, Lee Sen aparece na porta e diz que Nancy é sua namorada, levando-a para dentro, enquanto ela percebe que ele roubou um passe de backstage. Lee Sen tenta começar uma conversa, mas um funcionário o leva embora, pensando que ele é outro trabalhador. Depois, Nancy chega ao palco, onde o hipnotista concorda em usá-la como sujeito. Nancy é colocada para dormir novamente e vê sua versão mais jovem no hospital, revelando que ela é filha de Lin. Há um homem na memória, mas ela não consegue ver o rosto dele. Nesse momento, os soldados de Andre aparecem no palco e matam alguns dos trabalhadores, fazendo o público fugir em pânico. Então, o general esfaqueia o hipnotista e o joga nas cadeiras, enquanto a polícia aparece para abrir fogo. Um oficial é rapidamente morto, enquanto um Lin mascarado desce ao palco e começa a lutar, usando alguns tecidos. À medida que derruba os soldados, ele perde a máscara e Lee Sen vê isso da sala de controle. O general chuta Lin, quase fazendo-o cair do palco. Então Lee Sen ativa os fogos de artifício para manter o general afastado. Lin e o general continuam lutando enquanto ambos tentam pegar Nancy, sem sucesso. Lin faz um giro repentino com o tecido para derrubar os soldados que estavam se recuperando. Mas o general o ataca novamente e o joga através de um espelho. Enquanto ela pega Nancy, os soldados vão atrás de Lin, que usa os truques do show de mágica para se defender. Lee Sen segue o general pelas câmeras de segurança e avisa Lin pelos alto-falantes. Então Lin derruba os soldados e corre para o andar de cima. Ele bloqueia o caminho do general e força ela a lutar de novo, fazendo com que ela solte Nancy. Lee Sen aproveita a chance para arrastar Nancy até o elevador e levá-la embora. Vendo que sua filha está segura, Lin joga um hack no general para distraí-la e sobe uma escada para o telhado. O general o segue e a luta continua, com Lin sendo empurrado para a beirada. Ele chuta o general para que os dois caiam e ela usa suas adagas para não cair e ainda corta o cabo em que ele está segurando. Lin tenta girar para se manter firme, mas o general corta o cabo novamente e ele desliza pelo telhado até cair em um guarda-sol. Ao mesmo tempo, Lee Sen coloca Nancy em um barco que ele vira para buscar Lin e escapar. Momentos depois, Lin os leva para sua casa. Ele deixa Nancy em sua cama e, em seguida, prende Lee Sen antes de revelar uma sala secreta embaixo das escadas. Ele algema Lee Sen a uma máquina de exercícios e coloca um pequeno explosivo para fazer ele falar. Lee Sen explica que é como Robin Hood e que o que ele pegou de Rick, na verdade, pertencia a ele, e que só começou a seguir Nancy porque encontrou o passe da biblioteca dela no cofre de Rick. Lin desliga o dispositivo, que na verdade não era uma bomba. Ele mentiu para fazer Lee Sen falar. Ele sai e tranca a porta, dizendo que não vai soltar Lee Sen até confirmar sua identidade. Enquanto dirige, Lin recebe uma ligação de Susan, que investigou a espiritualista. Ela gravou todas as visitas de Nancy e vendeu as fitas para Rick, que as usou para escrever seu livro. Quando Lin chega ao local da espiritualista, ela e seu assistente já estão mortos. Ele verifica a sala de gravação e descobre que os discos rígidos também foram levados. Nesse momento, ele recebe um alerta no relógio, então Lin corre de volta para sua casa e encontra a porta aberta. Ele entra cuidadosamente e descobre que Nancy se foi. Então ele vai até a sala secreta para verificar as câmeras de segurança e confirma que Nancy fugiu e não foi sequestrada. Ele colocou um rastreador nela, então pode seguir sua localização. Ao mesmo tempo, Nancy corre pela cidade enquanto lida com novas memórias que voltaram para ela. Ela estava morrendo na mesa de cirurgia, mas James chegou para salvá-la. De volta a Lin, ele descobre que Nancy está saindo em um avião e liga para Susan pedindo reforços. Então ele diz para Lee Sen ficar fora disso, dando-lhe as chaves das algemas e um pouco de comida para cachorro antes de sair. Lee Sen percebe que não pode abrir as algemas assim e precisa se exercitar para fazer suas mãos alcançarem. Lá fora, os soldados de Andre já estão chegando, então Lin se esconde na lareira. Os soldados entram
entram e começam a revistar a casa, enquanto Lin escapa pela chaminé. Ao sair da cidade, ele aperta um botão que explode a casa, exceto pela sala secreta no porão. A explosão ainda faz com que Lee Sem deixe a chave cair. Lin pega um avião para seguir Nancy e se lembra do que aconteceu após o ataque de André. James salvou Nancy, dando a ela o coração mecânico e seu próprio sangue bioengenheirado, o que apagou todas as suas memórias. Isso deu a ela a habilidade de regeneração. Para proteger sua filha de André, Lin pediu para Susan mandá-la para um orfanato na Austrália, enquanto ele a observava de longe com uma nova identidade. Em Hong Kong, Susan busca Lin e devolve seu distintivo. Enquanto isso, Nancy segue suas memórias e chega ao apartamento abandonado de James, onde encontra uma chave escondida. Isso desencadeia ainda mais memórias, e Nancy vê a luta contra André e finalmente vê o rosto de seu pai, percebendo que ele sempre esteve lá, protegendo-a disfarçado. Enquanto ela chora, o general aparece atrás dela. Lane está prestes a chegar, mas fica desesperado ao ver Nancy sendo levada em um carro. Ele imediatamente dá meia volta e começa a persegui-los, mas o inimigo o cerca com 2 veículos, danificando seu carro e o jogando para fora da estrada. Lin acelera até conseguir aparecer novamente na estrada à frente deles, mas o inimigo o empurra para trás de novo. A perseguição continua enquanto alguém cobre a estrada com óleo. É o Lee Sem que depois joga alguns ovos no carro dos soldados para que eles não consigam enxergar. Lin desacelera ao ver o óleo, mas o carro do general derrapa e capota, forçando Lin a parar o carro no último segundo para sobreviver. No entanto, quando ele verifica dentro do veículo, o general e Nancy sumiram e o rastreador foi deixado para trás na bolsa de Nancy. Por sorte, Lee Sem usa suas habilidades de hacker e rouba um chip do carro para descobrir a localização do esconderijo de André. Lin quer ir sozinho, mas seu carro não está funcionando, então ele não tem escolha a não ser viajar com Lee Sem em sua scooter. Momentos depois, o general vai a um banco e usa a chave que Nancy encontrou para entrar em um cofre privado. Ela abre uma caixa e encontra uma câmera antiga antes que a porta se feche, revelando que isso era uma armadilha da equipe de Susan, e os trabalhadores do banco eram agentes disfarçados. O general começa a atirar na porta e nas paredes sem sucesso, e à medida que gás sonífero entra, ela mata seus soldados primeiro. Depois, uma equipe da SWAT recupera a câmera e a leva para Susan, Lin e Lee Sem. Eles encontram uma gravação do experimento de James, onde ele descobriu os genes regenerativos da Estrela do Mar. Ele usou isso para construir o primeiro coração mecânico e produzir sangue bioengenheirado, colocando-os em seu primeiro cobaia, que acabou sendo André. O trio percebe que André quer saber como criar um exército de bioroides como ele, e precisa dessa gravação para aprender como. André esteve em uma sala esterilizada por anos porque estava infectado, e agora ele precisa do sangue de Nancy para se curar. Enquanto Lin e Susan discutem o que fazer, Lee Sem examina a câmera mais de perto. Nesse meio tempo, Nancy é levada ao esconderijo de André, que na verdade é uma aeronave. Ela e André estão conectados a uma máquina que começa a transferir o sangue de Nancy para André. Nesse momento, o general e seus 2 guardas retornam e nocauteiam um médico, porque na verdade são Susan, Lin e Lee Sem disfarçados. Eles sobem e pegam outro médico como refém para entrar no laboratório, onde todos os cientistas entram em pânico e começam a fugir. Nancy e André estão atrás de uma parede de vidro e Lin atira nela, mas não consegue quebrá-la. Lee Sem derruba um médico e exige acesso a Nancy, mas o médico explica que apenas André pode abrir aquela porta. Logo, um monte de soldados chega, então Lee Sem nocauteia o médico e finge estar inconsciente. Os soldados abrem fogo e Lin revida, desta vez conseguindo feri-los porque está usando as armas a laser deles. Susan luta corpo a corpo, matando alguns com sua faca. Infelizmente, os soldados continuam chegando, então Lin joga um explosivo que começa um pequeno incêndio. Isso não impede os soldados e a arma de Lin fica sem energia, então ele se junta a Susan na luta corpo a corpo. Um por um, todos os soldados
todos são derrubados e no caos Lin quase acerta Lee Sen também. De repente, Andre aparece e os acerta com uma força impressionante. Ele está totalmente recuperado graças ao sangue de Nancy e agora quer vingança. Os três atacam juntos, mas nem mesmo seus esforços combinados são suficientes para acertar um golpe no corpo forte e rápido de Andre. Querendo que eles sofram, Andre começa a chutar Lin repetidamente, enquanto Nancy assiste sua raiva crescendo. O corpo dela reage às suas emoções, interrompendo o processo de transferência e quebrando as algemas da cadeira. Andre pega Lin e está prestes a jogá-lo no gerador quando, de repente, Nancy quebra o vidro e atira em Andre, fazendo-o soltar seu pai. O grupo começa a lutar novamente, com Susan esfaqueando Andre nas costas e Lin tentando estrangulá-lo com alguns cabos que Andre usa para esfaqueá-lo. O tiro de Nancy expôs o cérebro de Andre, então Susan o esfaqueia diretamente ali. Depois, o trio o empurra para dentro do gerador, mas Andre se agarra ao braço de Lin. O sistema está começando a falhar, então Susan, Lee Sen e Nancy puxam Lin juntos e conseguem salvá-lo antes que o gerador colapse, mas ele perde um braço no processo. Em seguida, a aeronave começa a explodir e o grupo corre, mas Lee Sen se separa do resto quando as chamas bloqueiam seu caminho. Quando os outros chegam aos paraquedas, Andre reaparece e agarra Lin, que chuta Susan e Nancy para fora da nave para salvá-las. Lin luta na mão de Andre e se lembra de tudo o que James explicou para ele antes de morrer ao seu lado. O cabo com o qual Andre o esfaqueou mais cedo ainda tinha um pouco de sangue, e agora esse sangue ativa e regenera seu braço. Isso permite que Lin se liberte e ataque novamente, esfaqueando Andre com os dedos para arrancar o coração mecânico. Nesse momento, a aeronave explode e Lin salta sem paraquedas, perdendo a consciência e o coração quando alguns destroços o acertam. Por sorte, Susan e Nancy ainda estão caindo perto e usam seus paraquedas para fazer Lin pousar suavemente no mar. Susan nada para resgatá-lo e ele emerge para se reunir com sua filha, enquanto Susan recebe uma ligação dizendo que os arquivos na câmera desapareceram. Algum tempo depois, Susan, Lin e Nancy estão se divertindo juntos no parque de diversões. Enquanto Nancy vai comprar comida, Susan compartilha com Lin a última atualização. O pai de Lee Sen era o traficante de armas no laboratório de Andre, então ele está se vingando e recuperando os bens de sua família. Ele também cresceu no mesmo orfanato que Nancy, por isso tentou fazer amizade com ela. Lin pensa e percebe que Lee Sen era o garoto que sempre foi legal com Nancy durante seus aniversários. Ao mesmo tempo, Nancy encontra uma foto do orfanato entre sua comida, mas quando se vira, o vendedor desapareceu. No dia seguinte, Lee Sen está conversando com diferentes líderes para ver quem vai pagar mais pelas filmagens da câmera que ele roubou.